mais cedo, agora com a Manuela Alcântara, e tem mais informações sobre o Ciro Nogueira. Ontem a gente conversou com o Cacai, o ex-advogado dele. A última entrevista que o Cacai deu como advogado do Ciro Nogueira foi pra gente, minutos antes dele ser retirado da defesa pelo Ciro Nogueira. A gente estava falando muito com ele sobre aquela questão ali, ó, do triplex que a gente põe aqui em cima. Além de triplex, o senador comprou uma loja e um apartamento. Porque até ontem eram alguns imóveis, inclusive uma casa gigantesca de 30 milhões de reais, que o senador teria comprado ali em São Paulo, um pouquinho antes de entregar a minuta ali, a emenda, com todas as palavras que veio do escritório do Banco Master. E a gente avança nessa história aqui em Metrópolis.com, colocando que o Ciro Nogueira também comprou, portanto, 7 milhões de reais em imóveis em São Paulo após se aliar ao Banco Master. O próprio Cacai, a gente vai abrir a matéria aqui juntos para ler, mas o próprio Cacai trouxe aqui que o Ciro Nogueira é um herdeiro, ele consegue provar todo o lastro ali do dinheiro dele, ele é herdeiro, ganha muito dinheiro de herança, mas além disso ele é um grande empresário. Ele é um grande empresário. Eu inclusive perguntei pro até então advogado que a questão do Ciro Nogueira aparecer logo na quinta fase da Operação Compliance Zero, na fase seguinte ao do Paulo Henrique Costa, da prisão dele, em que a gente descobre que a Polícia Federal diz o Paulo Henrique Costa recebia propina do Daniel Worcari. E o esquema da propina era através de imóveis em São Paulo e em Brasília. E aí eu perguntei pro Cacai, o esquema com o Ciro Nogueira era parecido, já que ele recebia cartão do Daniel Worcari para pagar restaurante, viagens internacionais, e comprou essas diversas casas em São Paulo um pouco antes de apresentar a emenda. E o Cacai falou, não se compara porque o Paulo Henrique Costa era um agente público, um ex-presidente de um banco público. Quase que se esquecendo que um senador da República também é um agente público. Mas é porque o Cacai estava batendo muito nessa tecla de que, para além de senador, ele é um herdeiro e um grande empresário. Aqui na matéria do Metrópolis.com, a gente continua avançando em todos os imóveis que o Ciro Nogueira foi adquirindo na época de relação muito forte, para além de amizade, talvez de negócios, como a Polícia Federal diz, dele com o Daniel Worcari. Além de comprar um triplex em um dos prédios mais luxuosos de São Paulo por 22 milhões de reais, o senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, adquiriu outros 3 imóveis na capital paulista que somam 7 milhões de reais, após se tornar sócio de empresa ligada ao banqueiro Daniel Worcari e passar a defender os interesses do Banco Master no Congresso entre 24 e 25. Aqui a gente tem, inclusive, matéria, vídeo, para você continuar avançando nessa história. Assim como o triplex, que foi trocado por uma mansão nos Jardins, bairro de altíssimo padrão em São Paulo, os 2 imóveis estão em fase final de construção, ele derrubou e subiu de novo toda a construção, e as 3 propriedades adquiridas por Ciro, após a aliança com Worcari, foram colocadas no CNPJ da sua holding patrimonial, a tal da CNLF Empreendimentos Imobiliários. A empresa está registrada no nome do irmão, o Raimundo Nogueira Lima, que foi alvo da quinta fase da Operação Compliance Zero, e o irmão, sim, está sendo monitorado eletronicamente, está com a tornozeleira eletrônica. Isso tudo deflagrado lá na semana passada, na quinta-feira, no dia 7 de maio, na quinta fase da Operação Compliance Zero. Junto com o senador e o presidente nacional do PP. Segundo a PF, o parlamentar recebia mesada de 300 mil a 500 mil reais de Worcari para atuar em favor do banqueiro. E o Ciro nega todas essas acusações, como eu trouxe um pouquinho aqui ainda da antiga defesa dele com o Cacai. Aqui a gente traz um histórico desses imóveis do Ciro Nogueira em São Paulo. Em 30 de agosto de 2024, a CNLF comprou por 650 mil reais um apartamento de 78 metros quadrados na rua Uruçuí, que é no Itaim Bibi. Para você que não conhece, Itaim Bibi é dos bairros mais caros da cidade de São Paulo. É gente milionária que mora no Itaim Bibi, mesmo num apartamento de quase 80 metros quadrados, já que também uma média aí do brasileiro é de um apartamento bem menor, né? E não num bairro nobre, de um centro empresarial do Brasil todo.
Isso tudo lá em Bairro Nobre, na zona oeste da cidade de São Paulo. Pouco mais de um ano depois, em 24 de outubro de 2025, esse mesmo imóvel foi transferido pelo dobro do valor. Então ele compra por R$650 mil e aí, nesse tempo todo, um ano depois, torna-se 1,3 milhão de reais para uma empresa, uma outra empresa do senador, o Ciro Nogueira, Agropecuária e Imóveis. Aí, em 27 de setembro de 2024, a CNLF, essa mesma empresa, adquiriu um outro apartamento aí de 97 metros quadrados por R$660 mil e tem uma vaga na garagem, tem 97 metros quadrados lá na rua Oscar Freire, também das ruas mais caras de São Paulo, a poucos metros de onde o triplex de 22 milhões de reais está sendo construído. Em 25 de novembro de 2025, a holding patrimonial comprou, em parceria com uma filha e um cunhado de Ciro Nogueira, uma casa de, pasmem, 587 metros quadrados por 5 milhões de reais em um condomínio na rua Muribeca, lá no Morumbi, outra região nobre de São Paulo, e a CNLF ficou com 50% da propriedade. A Eliane Portela Nogueira e o marido com os outros 50%. A gente trouxe essa apuração especificamente da atuação das filhas do Ciro Nogueira, uma atuação muito maior que a do próprio Ciro Nogueira, pelo menos com a maior parte dessas empresas, com a Bruna Lima, aqui ao vivo no Acorda Metrópolis na semana passada, no dia seguinte da operação contra o Ciro Nogueira, ela é repórter da coluna do Tássio Lohan. Eles trazem na coluna, também te convido a acessar o metrópolis.com e ir lá na coluna do Tássio Lohan e achar a matéria da Bruna. Eles trazem esse ponto bastante curioso. As filhas do Ciro Nogueira não estão sendo investigadas a partir da quinta fase da Operação Compliance Zero, mas são elas que têm boa parte da empresa. E ontem o Cacai confirmou essa informação aqui pra gente e disse que realmente ao longo da vida dessa empresa, as filhas tomaram muito mais conta da empresa e o Ciro ficou ali com 1,5% da empresa. E essa é a empresa colocada pela PF, de onde o Ciro Nogueira conseguia retirar a mesada dele. É sempre importante da gente reforçar por que a gente está falando tanto dessa empresa. Mas é porque através dessa empresa ele receberia a mesada de 300 a 500 mil reais mesada por mês. E ele estava fazendo todas essas compras de imóveis na época em que ele estava fortalecendo essa grande amizade de vida dele com o Daniel Vorcaro, comprando um montão de imóvel através dessa empresa. Ao Metrópolis, o Ciro Nogueira disse que os imóveis foram comprados pela sua família. Para a sua família, na verdade. E segundo ele, o apartamento no Itaim Bibi seria utilizado por sua mãe e o apartamento da rua Oscar Freire por sua ex-mulher, a Iracema Portela, e a casa no condomínio do Morumbi por sua filha Eliane. Então, toda a família com um imóvel aí confortável para se viver, né? Que não era ali um fruto de negócios, eram casas para a família. A família precisa de uma casa, ele foi ali fazendo essas compras através da CNLF para uma casa para cada uma pessoa da família. E aí, na defesa ainda, tem o seguinte, né? Abre aspas, em nenhum imóvel foi utilizado o recurso desta Green Investimentos. Fecha aspas, aspas do próprio senador, ao ser questionado sobre a sociedade da CNLF com a empresa ligada ao Daniel Vorcaro. A Green Investimentos é essa empresa ligada ao Vorcaro. O negócio foi considerado suspeito pela PF porque a empresa do senador teria pago R$1 milhão por 30% das ações da Green, que valeriam 13 milhões de reais. A Green Investimentos também é apontada pela PF como o Ciro Nogueira não recebia a mesada diretamente do Daniel Vorcaro. Ele recebia essa mesada através da CNLF e nem o Vorcaro pagava diretamente para o Ciro. O Vorcaro passava esse dinheiro para a Green Investimentos e a Green Investimentos passava a mesada pela CNLF. E a gente, ao longo desse processo todo de investigação da Polícia Federal sobre a Compliance Zero, sobre o Banco Master, vem acompanhando esse esquema de diversas empresas que são colocadas no meio do caminho, de acordo com a Polícia Federal, para demorar para a polícia conseguir chegar nos nomes, para a polícia conseguir chegar nessas pessoas. A gente falou aqui de ilha, falou de um montão de casa e também tem diversas empresas.
Até no esquema ali do Daniel Vorcaro conseguir os créditos para passar para as outras pessoas, para vender dentro do Banco Master, ele ia pegando recursos de outras empresas para conseguir fazer todo o esquema criminoso dele. É isso, mais casa que o Ciro Nogueira comprou a partir dessa amizade com o Daniel Vorcaro e através dessas empresas todas. A gente segue acompanhando seriamente o caminho aí do Ciro Nogueira dentro da Compliance Zero. Vamos fazer